Fala galera, voltamos aí com nossas resoluções das provas UNIT aí, medicina, especificamente a 2023.1, né, Strix. Vamos embora. A questão trouxe aí, né, a questão 13, trouxe aí um tema bastante amplo, tá? Que eu costumo falar para vocês que o assunto de evolução é um assunto fácil, mas a depender do texto, da contextualização, da interpretação, pode caminhar para uma questão difícil ou extremamente difícil. Vocês vão ver que essa questão foi um pouco mais tranquila, mas poderia não ser. Houve várias mutações que fizeram com que os seres humanos tivessem menos pelos que os nossos primos, distantes, os grandes primatas. Nós desenvolvemos as glândulas sudoríparas, glândulas exócrinas, que liberam suas substâncias aí para fora do corpo, né? E aí vejam só, um sistema de refrigeração mais eficaz que permitiu que os hominídeos primitivos, menos peludos, corressem distâncias maiores, caçassem melhor e fugissem dos predadores com mais eficiência. Consequentemente, eles viram por mais tempo que tinham mais chances de se reproduzir. Então, ó, essa questão aqui já trouxe de cara glândulas, poderia ser fácil, uma questão aí de histologia, tá? Glândulas sudoríparas, falou sobre questão de refrigeração. Só que ele disse que graças a essas glândulas aí nós ficamos mais eficazes. Na verdade, nós não, né? Nossa espécie ficou mais eficaz. Ou seja, tá dizendo que a nossa espécie deu um up, uma melhorada aí, né? E consequentemente, né, como ele diz aqui, ó, eles viviam por mais tempo. Então, assim, uma questão que trouxe algumas informações, uma questão que eu posso atribuir aí uma sobrevivência maior devido a uma seleção, devido a características que surgiram, as mutações que trouxeram essas novas características, tá? Então, assim, uma questão bem tranquila. Porém, resolvendo essa prova com alguns alunos, muitos tiveram dificuldade da interpretação, principalmente do gabarito, tá? Então, assim, você tem que ficar ligado para você não cair em nenhuma pegadinha, beleza? Considerando as informações do texto e os conhecimentos a respeito do tema, é correto afirmar que a proposição que melhor ratifica, ou seja, que melhor confirma, concorda, tá? A situação descrita é qual? Então, aqui ele trouxe 5 alternativas, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês que quando a gente fala de evolução, né, a gente fala sobre as teorias evolucionistas. Por exemplo, há 3 teorias: o lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo. O neodarwinismo, também chamada de teoria sintética da evolução, ou teoria moderna da evolução, traz aí os conceitos de seleção natural propostas aí por Darwin, Charles Darwin, tá? Onde o mais apto vai sobreviver, não é o mais bonito, não é o mais chique, não é o mais forte, é o mais apto para aquela situação, para aquela seleção que está ocorrendo, tá? Então você tem que ficar ligado nisso aí. É importante você também saber que o neodarwinismo ele traz alguns conceitos, né? Alguns conceitos que não necessariamente foram de Mendel, mas assim, carinhosamente a gente chama de Mendel por conta dos conceitos da genética. Mas não é que vieram de Mendel, não, tá? Então você tem que ter essa noção aí. Os conceitos de Mendel também ajudou e fez com que hoje nós tivéssemos uma resposta muito mais concreta. Mas veja só, graças às ideias de Mendel, né, aos conceitos aí envolvendo mutações, recombinação, nós chegamos aqui em variabilidade. Variabilidade são seres que apresentam características diferentes. Por exemplo, em nossa espécie, nem todo mundo tem a mesma tonalidade de pele, nem todo mundo tem a mesma altura, enfim, então isso é variabilidade, tá? Então é importante você saber para seguirmos adiante aí. Então, letra A. Lembrando que a letra A ela já vai falar de mutações induzidas. Gente, mutações normalmente são aleatórias, tá? Principalmente na questão evolutiva. Podemos induzir evolução? Podemos. Mas, ao decorrer das espécies, essas mutações foram aleatórias. Então, mutações induzidas com o intuito de aperfeiçoar as características adaptativas da espécie apresentam a possibilidade de preservação. Gente, não ratifica o que tem no texto, tá? Porque a mutação não foi induzida no texto, ok? Então a letra A está errada. Letra B. As alterações genéticas que promoveram um maior número de descendentes se distribuem com maior rapidez nas populações por serem transmitidas com maior frequência.
Bom, muito aluno teve dificuldade nessa partezinha final, mas isso está se relacionando com a parte final do texto também, tá? Mais chance de se reproduzir. Então, isso aqui está ratificando aí o que diz o texto, beleza? Então, a letra B eu botaria um pontinho para investigar mais tarde. Os pelos presentes dos primatas competiram com as glândulas sudoríparas. Elas não competiram, isso não foi uma competição, tá? Isso não foi uma competição. Até porque os seres humanos ainda têm pelos, não tem a quantidade de pelos que os primatas têm. Se bem que eu tenho uns amigos, enfim, mas vamos lá. A presença de glândulas sudoríparas exerceu uma pressão seletiva que culminou o bloqueio do genes. Nossa, tá dizendo que bloqueou o genes? Nada a ver, nada a ver. Só simplesmente os seres que apresentavam essas glândulas sudoríparas tiveram uma maior eficiência. Ok? Então não é a letra D. Letra E. Variedades que determinam uma vida mais longa são preservadas intensamente pela seleção natural, independente da capacidade reprodutiva. Olha, independente da capacidade reprodutiva é algo que já invalida, tá? Mas esse item a gente precisa analisar. Variedades que determinam uma vida mais longa são preservadas intensamente pela seleção natural. Beleza, a seleção natural está aí para aquele que é o mais apto. Então, isso é muito relativo. Eu não posso só afirmar isso. Mas independente da capacidade reprodutiva de uma espécie primata, aí, né, se tiver dificuldade para se reproduzir, não vai ser passado, não vai ter uma seleção boa, tá? A reprodução, ela precisa ajudar. Então, a que melhor ratifica, e ele falou isso, melhor ratifica, é a letra B. B de bola, B de bebê, tá? Então, a resposta certa, a letra B. Questão 14. Questão 14 é uma questão clássica aí, tá? De autoduplicação semiconservativa de DNA. Essa imagem não foi uma imagem tão boa, porém ele trouxe algumas informações importantes aqui. Ele já disse onde era que estava o fragmento de Okazaki, ele já disse onde teve a origem, ele já falou da cadeia líder, das cadeias atrasadas, que é a famosa fita leading e fita lagging, tá? E tá tudo aqui, beleza? Sentido 5 linha, 3 linha. Ele não falou aqui, mas você poderia claramente achar os primaries aqui, ó. Os primaries, ok? Então vamos embora. A imagem representa os diferentes métodos de replicação para cada cadeia polinucleotídica. Gente, cuidado. A Strix gosta de fazer vocês atrapalharem com os termos polinucleotídica, polipeptídica e poliglicosídica, tá? Então, você precisa estar ligado nisso aí. Bom, vamos embora, tá? Para que a gente consiga responder essa questão aí. Nova formada ao longo da forquilha. Essa imagem clássica, a forquilha de replicação. Uma das cadeias é chamada de fita líder, cadeia líder. As bases são adicionadas do sentido 5 pro 3. Na verdade, sempre, tá? Esse é o sentido da vida. 5 linha, 3 linha. Não esqueça disso. A outra cadeia denominada a outra fita é a cadeia atrasada, né? Na qual formam os fragmentos de DNA que são produzidos aí pela DNA polimerase, com a ajuda dos primers aí. Enfim, ele só deu uma informação de tudo que a gente já tinha visto. Com base nessas informações e nos conhecimentos pertinentes ao código genético, pode-se afirmar que a participação da enzima DNA ligase, gente, ele especificou a DNA ligase, tá? A DNA ligase é fundamental para a conclusão do processo de replicação, porque ela. Vamos entender aqui esse processo um pouco. Esse processo é chamado de autoduplicação semiconservativa do DNA ou replicação do DNA, tá? E aí vejam só, quando nós temos aqui o processo de replicação do DNA, nada mais é do que a síntese de DNA. Perceba que esse processo ocorre a partir de um DNA original, uma molécula original, chamada de molécula-mãe, tá? E aí essa molécula-mãe, com essas fitas azuis que vocês estão vendo aí, ela vai se abrir e formar as moléculas filhas. Perceba que em cada molécula filha, nós temos uma fita azul, que veio da molécula-mãe, e uma fita vermelha, que é uma fita recém-sintetizada. Esse processo é chamado de semiconservativo pelo fato de conservar uma das fitas da molécula-mãe, ok? Bom, enzimas que atuam no processo. Girase ou topoisomerase, ela desespiraliza a molécula do DNA. Helicase ou DNA-B rompe as ligações de hidrogênio.
A primase adiciona o primer, que é um sinalizador do local onde a DNA polimerase vai agir. A sua composição química é um RNA. Cuidado, esse primer ele vai ser retirado, tá? Ele coloca lá só como sinalizador barra marcador. Complexo DNA polimerase, que vai agir do sentido 3' para o 5'. Ela vai agir do 3' para o 5' porque ela precisa produzir do 5' para o 3'. Como assim? Então, quando ela achar, 3', 5', quando ela achar uma fita de DNA que tiver no 3', ela começa a agir nesse 3', porque ela quer produzir para cá, ó. Se ela for produzir para cá, na hora que ela encontra o 3', ela já começa a produzir um 5'. Porque o sentido da vida, gente, a nova molécula do DNA vai ser produzida do 5' para o 3'. A fita recém-sintetizada vai ser produzida do 5' para o 3'. Agora, o que vocês costumam atrapalhar? A DNA polimerase ela precisa pegar o contrário, uma fita ao contrário. Por isso que ela pega uma fita do sentido 3', 5' para produzir uma do 5' para o 3'. Lembrando que a DNA polimerase é um complexo, onde a DNA polimerase 1 retira os primers e corrige os possíveis erros, assegura com que os processos... Deixa eu só colocar uma seta aqui. Possíveis erros. A 2 assegura para que o processo ocorra. E a 3 é responsável pela síntese da nova fita de DNA. Já a ligase, que é a última enzima, elas ligam os fragmentos desse argentino aí, né? Argentino não, gente. Japonês, tá? Os fragmentos de Okazaki, tá? Que são espaços, principalmente na fita descontínua. Então, eu já sei o que é que a ligase faz. Se eu já sei o que é que a ligase faz, eu vou procurar lá o que ela faz. Aqui é uma imagem coloridazinha daquele processo que você viu, tá? Fita leading e aqui embaixo a fita lagging. E essa imagem aqui, que é a imagem clássica da forquilha de replicação. É muito comum cair exatamente essa imagem nas provas. Então, fica ligado nela aí, tá? Porque ela é importante. A topoisomerase vai desespiralizar, a helicase vai romper as pontes de hidrogênio, a primase vai adicionar o primer, a DNA polimerase vai sintetizar a nova fita e a ligase ela vai ligar os fragmentos de Okazaki, ok? Voltando para a questão, então eu quero saber o que é que a DNA ligase faz. Letra A. É importante você saber das enzimas, tá? Não caia nessa não. Quebra as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Não é a ligase que quebra as pontes de hidrogênio. Aqui é a helicase. Une os nucleotídeos em cadeias polipeptídicas. Não, quem vai fazer isso é a DNA polimerase. Forma através da colaboração da enzima RNA polimerase fragmentos curtos. Não é RNA polimerase. Une os fragmentos de Okazaki, produzidos originalmente na cadeia atrasada, permitindo a formação de cadeias contínuas ao longo da nova geração. Nem preciso ler a outra, essa é a certa, tá? Vamos ler a outra, né? Codifica a produção de RNA mensageiro. Não, quem faz isso é RNA polimerase. Então, a resposta certa, a letra D. Gente, essa questão aqui, a 15ª questão, é uma questão que nem precisou de muito para responder essa questão. Mas eu conheço muito aluno que ficou nervoso ao pegar essa questão. Leia a questão, meu filho. Leia a questão, tá? A imagem ilustra os caminhos metabólicos possíveis para a oxidação de diversas moléculas orgânicas durante a produção da molécula de ATP, fornecedoras de energia para o metabolismo celular. Então ele botou aqui carboidratos, proteínas e lipídios. Em ordem, primeiro carboidratos, depois lipídios e proteína em último caso. Vocês estão percebendo que os aminoácidos eles podem ser convertidos em piruvato no processo de metabolismo. Já os ácidos graxos vão ser convertidos em grupos acetis, né? Que vão ser capturados pela coenzima A. Agora vamos ler o que ele está dizendo aqui, né? Aí vem para o ciclo de Krebs e vai-se embora. Considerando essas informações e os conhecimentos pertinentes à bioenergética, é correto afirmar. Aí veja só, bioenergética é um calo para muita gente, então você tem que ler com calma, mas essa questão não foi difícil. Os caminhos metabólicos ilustrados apresentam glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória como etapas da respiração celular. Gente, os 3 caminhos metabólicos ilustrados apresentam glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória como etapas da respiração celular.
Quando ele falou os 3 caminhos, ele está dizendo que aqui vai ter glicólise, assim como os carboidratos, aqui vai ter ciclo de Krebs e aqui vai ter cadeia respiratória. Gente, nos lipídios não tem glicólise, não. E nem nas proteínas, tá? Então não é a letra A. Letra B. Os lipídios são as moléculas de menor rendimento energético para a produção de ATP durante o processo de respiração. Falso. É que tem mais carbono. Deveria ser que tem maior rendimento, tá? Letra C. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são etapas comuns aos 3 caminhos metabólicos. Gente, olha a seta. Todo mundo que vem para cá, de certa forma, vai passar pelo ciclo de Krebs. Então só pode ser letra C, tá? Letra D. Os resíduos produzidos nos 3 caminhos metabólicos apresentam semelhanças em relação à composição e ao grau de toxicidade. Não. Um liberou água, outro liberou CO2 também, outro liberou amônia, tá? Então você não vai comparar água com amônia, pelo amor de Deus, né? Letra E. O piruvato é o produto resultante da glicólise e apresenta uma única molécula comum aos 3 caminhos oxidativos. Não apresenta uma molécula comum, não, tá? Veja que o ácido gráfico chega na acetil. Então a resposta certa aí vai ser letra C, ok? Veja que aparentemente é uma prova bem tranquila, né? Próxima questão. Os micro-organismos eucariontes possuem um passo específico de recombinação genética incorporado na formação das células sexuais, em que partes de cada par de cromossomos diploides são trocadas, aumentando assim a diversidade genética dos esporos resultantes. Nas bactérias, a recombinação genética não está ligada à divisão celular. Em vez disso, é considerado, por parte de algumas estratégias diferentes e distintas, aumentar a diversidade genética. Gente, nas bactérias, a gente diz que as famosas reproduções sexuadas da bactéria, que na verdade alguns biólogos não consideram que ali são formas de reprodução, tá? Mas são meios de ganhar uma nova molécula aí, um novo pedaço de DNA. Então, de certa forma, aumenta a variabilidade, tá? E quem são os 3 processos? Os 3 processos, a transdução, onde tem a participação do vírus, o bacteriófago, a transformação, em que a bactéria ela pega o DNA do meio, um fragmento lá do meio, e principalmente a conjugação, que troca aí os plasmídios, que até está relacionado com a resistência bacteriana, tá? Então, conforme citado no texto, podem ser considerados como exemplos do processo de recombinação genética para os micro-organismos eucariontes e bactérias, respectivamente. Então, ele quer saber de organismos eucariontes e bactérias. Então, vamos lá. Letra A. Mutação cromossômica e permutação. Gente, as 3 formas que eu disse que há de variação bacteriana, ou é transdução, transformação ou conjugação. Então, aqui não é. Permutação não é. Não existe partenogênese bacteriana. Não existe mutação. Pode sim, mutação gênica bacteriana. Mas transdução é só em bactéria. Então, aqui não pode. Então, a única resposta que tem aí é permutação cromossômica e letra E. Veja que questão bem tranquila para o aluno que dominava aí o assunto de Reino Monera, né? Resposta certa, letra E. Bom, sem sombra de dúvidas, uma das questões que mais trouxe o terror aí para os alunos que não foram alunos do Master Digital, tá? Que não assistiram a minha aula aí de fisiologia do sistema urinário. Bom, o aluno, ele tem dificuldade, tá? Mas você é meu aluno. Então você não pode ter essa dificuldade, não. Leia, interprete, ó. Aqui ele está falando de taxa metabólica. HIP provavelmente morre, né? Taxa metabólica. E aqui temperatura. Veja que ele colocou alguns pontos, ó. Taxa metabólica, taxa basal. Aí aqui ele colocou um ponto, a temperatura crítica mínima, temperatura crítica máxima. Então aqui é a temperatura crítica, ó. Beleza? E aí veja só. Abaixo da temperatura crítica mínima, o animal produz calor metabólico para compensar o aumento da perda de calor pelo ambiente. Ou seja, no frio, a gente vai produzir calor, tá? Acima da temperatura crítica máxima, o animal deve gastar energia para perder esse calor, suando, né? Por isso, sua taxa metabólica aumenta. Ou seja, tanto no frio quanto no calor, a taxa metabólica aumenta, ok? E aqui, ó,
Dentro da zona termoneutra, a temperatura corporal é regulada, alterando a perda de calor pela pele. Então, essa é a temperatura termoneutra, ok? Bom, com base nessas informações... sim, aqui agora. O gráfico ilustra a relação de taxa metabólica com variação de temperatura ambiental em organismos do grupo dos mamíferos, juntamente com a temperatura corporal média em função da variação de temperatura ambiente. Lembrando que nós, mamíferos, nós ganhamos aí as glândulas que nos ajudam a nós controlarmos melhor essa nossa temperatura basal, né? Esse metabolismo basal. Bom, com base nessas informações e nos conhecimentos de fisiologia animal, é correto afirmar. Letra A. A taxa metabólica corporal se mantém constante em situações de queda significativa de temperatura. Não, não se mantém constante, só é você observar. Então não é a letra A. Letra B. A zona termoneutra se caracteriza por uma elevação da taxa metabólica. Gente, a zona termoneutra, taxa metabólica, elevação não. Nem vou ler, tá? Tá diferente do que eu vi no gráfico. Letra C. Diferente da zona termoneutra, as zonas abaixo da temperatura crítica mínima e acima da temperatura crítica máxima apresentam respostas termorregulatórias ativas que requerem grande gasto. Só era ler. Só era ler é o que estava aqui embaixo, ó. Só era ler, tá? Então, com certeza vai ser a letra C, mas vamos ver aí que na letra E tem algo legal lá para vocês aprenderem. Na contração muscular involuntária, a contração muscular involuntária é uma estratégia termorregulatória para induzir o animal a gerar intensa sudorese. Não. Contração muscular involuntária não. Normalmente é voluntária, quando a gente está fazendo exercício físico. Beleza? Então não é. Letra E. Em organismos pecilotérmicos, gente, nós temos organismos. Ó, fique ligado, tá? Fique ligado, porque muitos autores hoje estão trazendo a nova nomenclatura. Ectotérmicos e endotérmicos. Antigamente a gente chamava de pecilotérmicos e homeotérmicos. Homeotérmicos somos nós, que controlamos a nossa temperatura interna. Pecilotérmicos são seres que não conseguem controlar a temperatura interna, que vivem de acordo com o dia, tá? Répteis, peixes, anfíbios, ok? Então, eles dependem muito de como vai ser o dia para ter o seu metabolismo. Então, em organismos pecilotérmicos, as respostas termorregulatórias garantem a manutenção da temperatura corpórea. Não, nem tem resposta termorregulatória. Ele vai depender da temperatura externa, tá? Então nem vou ler. Então a resposta certa só pode ter sido aí a letra C de casa. Questão 18. Ó, mais uma vez, trouxemos aí uma questão trazendo sobre evolução. A 13 foi evolução e a 18 sobre evolução também. Houve momentos em que, em especial, que marcaram Charles Darwin durante a sua viagem de navio Beagle e que reapareceriam na sua mente quando, bem mais tarde, já instalado em terra firme, ele estaria às voltas com a teoria da evolução das espécies. Foram 3 situações que, mais para frente, o conduziram a desvendar um grande enigma. O terremoto de grande escala no Chile, o desenterrar de fósseis de animais gigantes na América do Sul e a observação de pequenos pássaros em Ilhas Galápagos, tá? Então aí ele está falando um pouco sobre a história de Darwin. Darwin, ele saiu de lá, da Inglaterra, ele veio para a primeira parada dele, gente, foi aqui no Brasil, em Salvador. Ó, um beijo, Salvador, saudade de vocês. E aí, ó, logo depois ele foi lá para o Rio de Janeiro. Nossa, que terra linda, maravilhosa, quantas belezas naturais, né? Logo depois ele foi para outros países, chegando lá no Chile, encontrou fósseis aí congelados. Depois chegou aí nas Ilhas Galápagos. E lá nas Ilhas Galápagos ele estudou um grupo de pássaros chamado de tentilhões. Você tem que saber, tá? Vira e volta, cai um pouco sobre a história de Darwin. Logo depois ele deu a volta ao mundo, né? Nesse mapa plano, né? E aí ele voltou pro Brasil, tá? Voltou pro Brasil e aí depois voltou lá para a terra dele, beleza? Bom, as Ilhas Galápagos, aqui tá, as Ilhas Galápagos. E aí, o que você precisa observar? O que tinha de tão interessante nessas Ilhas Galápagos, né? Bom,
Tinha muita coisa interessante. Eu mesmo não ia ter coragem de ir para lá, não tem nada interessante lá, né? Bom, os pássaros tentilhões, que são pássaros que apresentavam bicos com formatos diferentes a depender da sua alimentação, tá? E aí, voltando aqui para a questão 18, você tem que ficar ligado no que ele vai falar sobre a ideia de Darwin, né? Lembrando que os pássaros, eles foram. A observação dos pássaros nas Ilhas Galápagos foi a observação mais importante, tá? Que influenciou aí na questão do mais apto sobreviver, né? Da seleção natural. Considerando as informações do texto e os conhecimentos pertinentes à teoria darwinista, é correto afirmar. Então, agora ele vai falar de alguns pontos. O terremoto presenciado por Darwin no Chile permitiu relacionar a evolução geológica com um fator determinante de mudanças, de mudanças mutacionais. Darwin nem falou de mudança mutacional, né? De mutação. Já dei essa resposta. Corta, faz o reverso. Pronto, voltou, né? Então aí, ó, letra A. O terremoto presenciado por Darwin no Chile permitiu relacionar a evolução geológica como um fator determinante sobre as mudanças mutacionais. Gente, Darwin não falou sobre mutações, tá? Como ele não falou sobre mutações, a letra A tá errada. Letra B. A descoberta de fósseis de dinossauro. Fósseis de dinossauro? Não, gente, não foram fósseis de dinossauro, não. Fez com que Darwin reconhecesse a principal causa da extinção dos dinossauros. Não. Letra C. A observação das diferenças entre as espécies de tentilhões nas Ilhas Galápagos fez Darwin sugerir a existência de uma ancestralidade comum em um processo de radiação adaptativa. Nossa, tudo certinho, bonitinho. Letra D. Terremotos ao longo do tempo geológico foram responsáveis pela formação dos fósseis encontrados. Terremotos não é só terremoto, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelas mudanças que levaram os répteis, nada a ver. Letra E. A presença de pequenas aves distribuídas entre as Ilhas Galápagos permitiu que Darwin reconhecesse a relação dos bicos semelhantes. Não eram bicos semelhantes, tá? Os bicos eram diferentes de acordo com a alimentação. Então, a resposta certa só pode aí ser letra A. Questão 19, tá? O geneticista Lucien Claude Cournot verificou em 1905 que a herança relacionada à cor do pelo dos camundongos não obedecia às proporções mendelianas clássicas. O alelo de cor amarela, casão, era dominante. Porém, quando se cruzavam camundongos amarelos entre si, nasciam camundongos amarelos, todos heterozigotos, e camundongos agouti, castanhos, na estranha proporção 2:1. A partir das informações obtidas, o pesquisador concluiu que a herança genética relacionada à cor do pelo dos camundongos era um exemplo de quê? Bom, gente, aqui é um caso de... Esqueci como é que faz casinho. Calvin Kleinzinho. Aqui é um exemplo clássico de alelos letais, tá? Bom, eu vou usar a letra A de alelos letais, beleza? Então, azão azinho seria um camundongo amarelo com outro azão azinho com outro camundongo amarelo. Quando você faz o chuveirinho aqui, esse com esse, azão, esse com esse, azão azinho, esse com esse, azão azinho, esse com esse, azinho. Você precisa excluir esse daqui. Por quê? Quando a gente fala de alelos letais, o homozigoto dominante, ele tem uma morte embrionária. Então aqui a proporção agora vem para 2:1, tá? Então letra A. A herança com letalidade, já que o genótipo dominante e homozigoto ausente da descendência leva o embrião invariavelmente à morte. Resposta certa, a letra A, tá? Então nem vou ler as outras, porque essa daí é clássica. E última questão objetiva, tá? Os cromossomos consistem em 2 tipos de moléculas, proteínas e DNA. Anteriormente, os cientistas supunham que as proteínas eram material genético, porque os blocos construtores químicos, os aminoácidos, são mais variados que os 4 tipos de nucleotídeos, transformando-os em um melhor candidato para a codificação das informações biológicas. Esse processamento mudou depois que a estrutura do DNA foi revelada por James Watson, Francis Crick e Rosalind Franklin, tá? Só para deixar claro e registrado aqui, teve a participação dela também. Essa mudança de pensamento a respeito da identidade
química da molécula responsável pela informação genética se justifica em função da descoberta de uma importante característica associada à estrutura do DNA, tá? Essa característica que confirma a função do DNA na manutenção e na expressão da informação genética se expressa, né? O que o DNA tem? O DNA vai ter um pareamento entre as bases nitrogenadas, é aquele famoso Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, tá? Onde A vai se juntar com T através de duas pontes de hidrogênio e G com C, tá? Então vamos ver o que ele vai falar aí. Letra A. No pareamento específico entre as bases nitrogenadas da dupla hélice presente no DNA, que revela uma forma eficiente de copiar e manter as informações genéticas. Tá tudo certo, mas eu vou ler as outras, né? Na presença de bases púricas em proporção fixa 2 vezes maior que a quantidade de bases pirimídicas, não, gente. A proporção é de 1 para 1. É sempre uma base púrica, adenina e guanina, com a base pirimídica, citosina e timina, tá? Então você tem que ficar ligado nisso aí. Então não é a letra B, ok? Letra C. Na participação de carboidratos simples, do tipo hexose, não é hexose, é pentose, tá? É pentose. No DNA é a desoxirribose, no RNA é a ribose. Letra D. Na sequência de códons, não. DNA não tem códons. Quem tem códon é RNA mensageiro. Então não é nem letra C, nem letra D. Letra E. Na interação entre as moléculas de ácidos fosfóricos unidos por ligações de hidrogênio, não. O ácido fosfórico ele não tem uma interação de ponto de hidrogênio. Quem tem são as bases nitrogenadas. Nós estamos falando aí da ligação fosfodiéster, tá? Então a resposta certa aí vai ser a letra A. Essas foram as questões objetivas da prova. Agora nós temos as 3 questões subjetivas, que são questões que você tem que ter uma resposta inteligente, você tem que analisar, você pode usar todas as linhas à vontade, tá? Mas eu vou falar quais eram as palavras-chave que você tinha que responder aqui. Então, nessa primeira questão objetiva, nós temos aqui, ó, a imagem representa o trecho de uma célula molecular esquelética que apresenta na etapa 1 um potencial de ação no túbulo T, então aqui é o túbulo T, tá? Da membrana celular, responsável pela alteração conformacional do receptor DHP. Essa ativação provoca a abertura dos canais de cálcio nas cisternas termais do retículo sarcoplasmático, permitindo a rápida difusão desse íon para o citoplasma, iniciando assim uma contração muscular. Gente, essa questão, muita gente achou difícil, mas ela foi muito da fácil, tá? Vou dizer por quê. O texto meio que já jogou uma difusão aqui, ó. Já jogou uma difusão aqui, ó. Repara, aqui, ó. Permitida a rápida difusão desse íon, ok? Já na etapa 2, a imagem apresenta o momento em que o momento de despolarização da membrana e a interrupção do processo de contração muscular, acompanhada da retirada do cálcio, da reentrada do cálcio no retículo sarcoplasmático. Então veja só, o cálcio sai por difusão e ele volta por reentrada contra o gradiente de concentração. Então, nesse momento, você já sabe que você está falando de um tipo de transporte passivo, difusão, e depois um transporte ativo. Ok? Letra A. Identifique o neurotransmissor presente na sinapse neuromuscular responsável pela geração do potencial de ação na membrana. Gente, quando você estuda junção neuromuscular, o neurotransmissor responsável pelas contrações musculares é a acetilcolina, liberada pelos neurônios, tá? As partes terminais dos neurônios, os botões sinápticos. E aí, o que ele vai causar? Ele vai causar uma despolarização na célula muscular, e essa despolarização vai informar ao canal de cálcio, transporte passivo, para liberar o cálcio. Na hora que ele libera o cálcio, o que acontece? Contração muscular. Quando a célula muscular não está mais despolarizada, a bomba de cálcio pega o cálcio de volta e coloca de novo no retículo sarcoplasmático. Ok? Então, o neurotransmissor seria a acetilcolina, como eu já disse para vocês. O neurotransmissor, a acetilcolina, tá? Então, você só tem que responder acetilcolina. E a letra B, considerando, identifique considerando o tipo de transporte presente da membrana do retículo, a forma como o cálcio é liberado para o citoplasma e também a forma como ele volta, né? Então, como eu já havia dito, tem aí a difusão, transporte passivo, difusão facilitada, e a volta
é a bomba de cálcio aí, que é um transporte ativo. Gente, tem uma imagem clássica, que é essa aqui, tá? Que você não pode esquecer, que é mais ou menos o desenho que a questão trouxe, ó. Botão sináptico, liberando aqui a acetilcolina, aqui o túbulo T, e aqui o retículo sarcoplasmático, ele fica aqui só esperando a célula despolarizar. Na hora que a célula despolariza, ele libera o cálcio por difusão. Na hora que a célula repolariza, a bomba de cálcio atua trazendo de volta o cálcio por transporte ativo. Aí, né? Por transporte ativo. Bom, segunda questão subjetiva. As plantações que fornecem alimento ao ser humano são ecossistemas, tá? Fora do estágio. Ecossistemas fora do estágio. Sistemas simplificados fora do estágio de clímax. As espécies de plantas foram selecionadas para proporcionar produtividade elevada de alimento, grande número de sementes, como é o caso dos cereais e das leguminosas. Bom, essa questão foi muito ampla, mas quando ele falou de comunidade clímax, você só lembra de ecologia, a parte de sucessão ecológica, tá? Então, justifique, considerando as etapas presentes na sucessão ecológica, porque a gente tem aí, ó, porque se espera que as plantações humanas permaneçam em estágio distante de uma comunidade clímax. Aí, como é que você podia justificar? Você tem que entender um pouco sobre sucessão ecológica, né? Sucessão ecológica é um processo natural, de forma gradual, em que um certo ecossistema vai se estabelecendo até chegar ao clímax, ao equilíbrio. Perceba que a comunidade clímax, a última, né? Ela é sempre robusta, né? E aí você primeiro precisa entender sobre produtividade primária, que corresponde ao rendimento de conversão de energia luminosa em substâncias orgânicas. Então, produtividade primária bruta é aquilo que é produzido, né? E aí eu coloco aqui, ó, designem a razão, a energia solar é convertida em biomassa, tá? Já a produtividade primária líquida é a taxa de armazenamento, é o que sobra depois do uso da energia, né? Então a gente tem até uma fórmula. Produtividade primária líquida é igual a produtividade primária bruta menos respiração. A fase inicial é a ESESI, onde tem a instalação dos organismos pioneiros, tá? São bastante resistentes, poucos exigentes, com alta taxa de produtividade primária líquida. É importante você saber disso, porque a questão falou sobre isso, tá? Criam condições para a instalação de organismos mais complexos. Já a fase intermediária, a série, instalação de organismos mais complexos que os pioneiros, maior sombreamento, retenção de umidade, aumento da diversidade biológica de nichos, diminuição da produção primária líquida em função do maior gasto de energia. E a última fase, a comunidade clímax, é a comunidade mais desenvolvida que pode ocorrer no ecossistema sobre as condições do local. Grande quantidade de biomassa, de diversidade biológica, de nichos ecológicos, com predomínio de espécies mais complexas, baixa produtividade primária líquida, porque há um gasto muito alto, e caracteriza-se por atingir o equilíbrio. Isso aqui é sucessão ecológica, tá? Agora veja, esse gráfico aqui é maravilhoso, tá? Por quê? Porque aqui eu posso saber que é mais ou menos na fase 1, aqui mais ou menos na fase 2, aqui mais ou menos na fase 3, onde a produtividade primária líquida está muito baixa e a bruta está muito alta. Então, quando a questão pediu para você justificar, ela queria que você falasse sobre o que é comunidade clímax, por que a gente está distante. Então, a produtividade líquida dentro de uma sucessão ecológica tende a diminuir à medida que se aproxima do estágio de comunidade clímax. A produção agrícola é uma forma de geração de alimento que visa uma alta taxa de produtividade e, consequentemente, lucro máximo. Assim sendo, quanto mais distante do estágio clímax, maior deverá ser a produtividade primária líquida, que é o que ele quer, né, do sistema de cultivo. E, por fim, a última questão fala sobre a obra de Monteiro Lobato. Né? Monteiro Lobato não se destacou apenas como escritor de clássicos infantis, mas também em suas obras destinadas ao público adulto, influenciando a saúde e a medicina, né, brasileira, principalmente, através do personagem Jeca Tatu. O personagem, um caboclo do Vale do Paraíba, surge em artigos publicados por Monteiro, por Lobato, em 1914, na Folha de São Paulo,
e o acompanhou por toda a sua trajetória. 3 pontinhos, resistências. Lobato percebeu que o problema do sertanejo não era a preguiça e o comodismo. O caipira passa, então, de réu a vítima. Vítima das circunstâncias de pobreza em que vivia, das péssimas condições de saúde, higiene e saneamento em que estavam expostos. Muito mais do que preguiça. O caboclo era infestado por um parasita que tornava sua barriga e sugava sua energia. A nova história a ser contada fez parte de uma campanha objetivando esclarecer a população brasileira sobre a ancilostomose ou amarelão. Gente, aí é uma verminose, tá? Ancilostomose ou amarelão. Relaciona as principais condições de higiene e saneamento básico, principalmente em algumas zonas rurais do país, a forma mais comum do estágio associada à parasitose citada no texto. Então ele está falando do amarelão, é a doença que tem mais nome, tá? Ancilostomose, ancilostomíase, necatorose, necatoríase, amarelão ou doença do Jecatatu. Pode ter esses dois agentes etiológicos aqui, ancilostoma duodenale ou necator americanos. A transmissão ocorre através da eliminação de ovos do parasita nas fezes, né? E aí o que vai acontecer? Você vai ver agora, ó. A sua contaminação está relacionada com a penetração de larva na pele, que é de forma ativa, ou seja, a pessoa pisando na larvinha, a larvinha penetra a pele, tá? E aí ela se relaciona aí, né, com o sistema, a fisiologia humana. Há também a forma passiva através da água contaminada, né? Passo a passo. Então, primeiro, uma pessoa doente precisa liberar os ovos nas fezes, as larvas saem dos ovos e permanecem no solo. Após o crescimento das larvas, elas penetram a pele de alguém que pisa nelas, tá? Na circulação sanguínea, chega ao coração, pulmões, migra para a traqueia, faringe, são deglutidas e se instalam para cruzar livre, leve e soltas, né? E aí o que é que elas fazem? Elas vão começar a cruzar, tá, gente? Esse amarelão aí pode parar em alguns órgãos específicos, principalmente o fígado, tá? E aí quando passa em alguns órgãos, a pessoa tende a ficar amarela, tá? Tende a ficar amarela, a famosa icterícia. Esse aqui é o ciclo, ó. Alguém libera os ovinhos, as larvas saem dos ovos e permanecem no solo, as larvas se desenvolvem, é nesta época que podem contaminar, alguém vai lá e pisa e ela penetra a pele, ok? Depois de penetrar, chegam ao pulmão, coração e através do sangue, se instalam aí no intestino também. As larvas tornam-se adultas no intestino e formam os ovinhos para liberar mais, né? Qual é o problema? Lesões na pele, tosse, dor de barriga, mas principalmente anemia, por isso que uma pessoa fica amarela. Eu não preciso saber dos medicamentos específicos, você só precisa saber que a educação sanitária, tratamento dos doentes, andar calçado, são exemplos aí de profilaxia, principalmente a educação sanitária, que foi o que a questão falou. Essa frase é famosa. Jecatatu não é assim, ele está assim. Então, para você ter uma boa resposta dessa questão, você tem que falar sobre as condições de higiene, saneamento, que favorecem com que o parasita ele se desenvolva, que está relacionado com fezes, que os ovos vão se desenvolver no solo, que as pessoas não têm calçado, ficam desprotegidas, tá? Então, assim, tudo que tiver relacionado à questão de saneamento. Beleza? Bom, essa foi a prova 2023/1. Eu espero que tenha ficado tudo claro e vamos embora, vamos arrebentar essa prova aí. Tchau, tchau!